Boa noite, Cuca. Boa noite. Tudo bem? Foi difícil, mas a classificação veio, né? Com uma grande atuação. Acho que hoje, indiscutível, essa vitória do Santos. E entre tantas histórias, acho que a maior história acaba sendo do Gabriel Brazão no jogo de hoje, né? Por tudo que ele passou, né, nesses dias. E hoje a gente percebeu que estava todo mundo dando bastante carinho para ele, desde o torcedor na arquibancada, que chegou a gritar "Fica Brazão", até o Gabigol, que foi lá, deu a faixa de capitão para ele. Na hora que ele pega o pênalti, ele vira para o banco, né, aponta para o banco, vocês do banco apontam para ele. Então, eu queria que você explicasse para a gente exatamente como é que foram esses dias com o Gabriel Brazão e como que ele sai... também na opinião da comissão técnica depois da partida dessa noite, Cuca. Sim, boa noite. Vamos falar um pouquinho do jogo antes, né? Eu acho que também, igual você falou, eu também acho que a gente fez um grande jogo. Lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, né? Mas fizemos pelo menos 2 a 3 terços da partida com um domínio total do jogo, né? Com bastante troca de passes, com jogadas de bastante criatividade. Hoje fizemos 3 gols, tivemos a possibilidade de fazer mais. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? E no final do jogo, ainda para premiar a atuação do Brazão, teve esse pênalti e ele acabou pegando o pênalti, né? O que premia ainda mais a atuação dele. Porque aqui em Santos tem muito disse-me-disse, sabe? Muito disse-me-disse. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brazão. Nunca tive problema nenhum com o Brazão. O pessoal fala que o Brazão não ia jogar, que estava fora, que depois voltou a jogar. Nunca falei que o Brazão ia ficar fora. A gente só não fala quem vai jogar. Lógico que tem um monte de perguntas, se é esse ou se é aquele. Ontem, ele ficou fora por causa de uma batida que ele tem aqui do lado. Ele treina com uma espuma grande, então ele ficou fora e falaram que ele estava fora, por isso ou aquilo. Então são coisas assim que só trazem prejuízo para a gente, né? E isso tudo vai acarretando. O torcedor pensa, pô, isso aqui é uma bagunça. Então, se o cara está dentro, está fora, ele nunca esteve fora. Ele é testemunha disso. Então, ele trabalhou bem, se preparou bem, ele tem uma cobrança muito grande em cima dele, e ele tem que entender isso, que foi o que ele conquistou, principalmente no ano passado. Ele foi um dos responsáveis direto por o Santos ter ficado na primeira divisão. Ele foi o melhor em diversos jogos, e esse ano ele não estava sendo. Então, tem esse comparativo, né? E ele, apesar de jovem, ele tem que saber que isso foi uma conquista que ele teve, e ele vai ter que trabalhar em cima disso também. Cuca, boa noite. José Edgar de Matos, do GE. Uma das grandes atrações fora das 4 linhas foi a presença do Neymar, né, prestigiando a partida de hoje. Ele foi, né, no vestiário depois falar com vocês. E o Neymar amanhã se apresenta à seleção brasileira, né, inicia sua trajetória rumo à Copa do Mundo, né, definitivamente com a seleção brasileira. Sobre disse que me disse, que você citou, houve também muito disse que me disse sobre a real condição clínica e física do Neymar. Você que esteve nesses últimos dias com o Neymar, né, acompanhando ali a rotina dele no CT, o que você pode passar em relação a isso? O Neymar se apresenta apto à seleção brasileira e pronto, por exemplo, para defender a camisa do Brasil no amistoso do próximo fim de semana contra o Panamá? Muito obrigado. O Rodrigo também está aí, né? Está aqui, podia voltar. Está aqui no banco, está aí no vestiário também. Saudade dele. O Neymar está melhorando dia a dia, né? Ele está melhorando dia a dia, ele se apresenta amanhã na CBF e agora é lá com o Rodrigo Lasmar, né? Então, ele fez o tratamento todo dele aqui, eu acho que ele está melhor dia a dia, agora deve faltar um pouquinho e lá ele termina esse pouco que falta. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Durante a semana, vinham falando sobre o Adonis Frias, principalmente depois da partida contra o Grêmio. Por que a escolha dele ao invés do Ananias e como você avalia a atuação dele hoje contra o Cuenca? Principalmente porque a defesa não tomou gols. Sim, porque ele não Ananias. Primeiro porque ele é pé direito, o Ananias é pé esquerdo e o Luan é pé esquerdo. Eu não ia jogar com 2 jogadores pé esquerdo e deixar um destro no banco, né?
E outra que, se a gente for fritar cada jogador que tem erros no jogo, nós vamos ter que ter 80 jogadores, né? Porque todo mundo erra. Então, foi erro individual, mas coletivo também. Fizemos as escolhas erradas e vamos corrigir. Hoje ele fez uma partida muito bem feita, jogou bem, né? Agora a gente tem a volta do Lucas também. São dores de cabeça boa que a gente quer ter mais, né? Para ter mais opções. Cuca aqui, tudo bem? Tudo bem, Wagner, Frederico? Cuca, tá terminando, né, essa fase aí da temporada antes da Copa do Mundo. Você tem mais um jogo contra o Vitória. Você já deve estar pensando, planejando como é que você vai fazer, o que você vai fazer durante essa parada aí da Copa do Mundo, que é um tempo que eu imagino que vai ser muito útil para você recuperar fisicamente o time, fazer as alterações que precisam ser feitas no elenco. Qual vai ser, na tua cabeça, o seu maior desafio? É a reformulação, troca de jogadores, essa questão de melhorar o desempenho da defesa? O Santos voltou a ser um time que faz gols, né? Foram 7 gols nos últimos 3 jogos, 16 gols nos últimos 10, mas também o Santos sofre gols. Tomou 11 nos últimos 10, tomou, se eu não me engano, 4 nos últimos 3. Esse vai ser o seu maior desafio, fazer esse time defender melhor? Essa parada a gente tem que equilibrar o elenco, né? Você vê que a gente passa muita dificuldade em ter que improvisar. Improviso nunca é bom. E às vezes a gente tem que improvisar o improviso. Então é muito complicado. Nós pretendemos ter menos trabalho para fazer as trocas, tendo 2 jogadores por posição. Lógico que tem muitos que estão machucados, mas a gente tem que dar uma equilibrada nisso. A gente tem muitos jogadores numa posição e poucos, e dá um desequilíbrio em outra posição. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, ser criativo, porque a gente sabe da nossa condição de contratar, então a gente tem que ser criativo quanto a isso. E nós temos nessa parada, na volta, uma saída para Portugal. Já falei isso, não? Vamos fazer 3, 4 partidas lá e a gente volta numa intertemporada jogado. Já volta com jogo para jogar com o Botafogo e daí com a Chapecoense e seguir em frente aí nas 2 competições que a gente está, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Você vê o River, o São Lourenço, quarta-feira passada, aqui empatou, fez uma festa aqui monstruosa, jogaram camisa para o torcedor, calção, deu até briga com a polícia por causa disso, e hoje ficou fora. É aquele Recoleta que a gente falou, foi o maior vexame da história do Santos. Os caras não perderam nenhuma, encontraram uma maneira de jogar. Os outros têm 30 chances de gol, não faz, como o São Lourenço teve, 32. Não chance, chute seu gol. E eles, com meia dúzia de chances, vão lá e buscam um resultado. E é engano quem pensa que na frente, se pegar o Recoleta, vai passar fácil, porque é uma equipe que está sabendo jogar um mata-mata. Cuca, que é ao seu lado direito, Felipe Camargo, de olho no peixe. 2 em 1, por favor, em cima até da sequência da pergunta do Wagner, né? Para você conseguir o equilíbrio desse elenco que você tanto sonha, né? Para poder ter uma condição melhor de trabalho. 3 peças, 4 peças, você tem uma ideia de quantas peças seriam adequadas? Acredito que quanto mais, melhor, mas se você tem uma ideia, porque o Santos vive uma realidade financeira muito complicada, né? E eu queria, numa segunda pergunta, que você pudesse projetar o confronto contra o Vitória, né? É um outro jogo decisivo, tem caráter de decisão, para que o Santos possa, pelo menos, sonhar em não permanecer no Z4 nessa pausa. Precisa da vitória, né? Você conta com Benjamin Roleiser, conta com Oliva, Tassiano e Gabriel Menino, eles têm chances de estarem à sua disposição para esse jogo de sábado? Então, eu acho que a maior contratação que a gente vai fazer, em, não sei se 3 ou 4, é a recuperação de alguns jogadores que a gente tem aqui. E isso passa pelo torcedor. Hoje aí eu estou com a orelha assim, de tanto xingão que eu tomei, porque eu pus os jogadores jogar. A gente tem que tentar recuperar esses jogadores. Eles são nossos, eles não são ruins. É que quando vai pôr, já vem um frisson enorme, e xinga, e vem, e você... E eu vou pôr. Eu vou pôr e vou tentar recuperar. Daqui a pouco eles fazem jogo bom, eles já estão entrando melhor a cada jogo.
E são os que nós temos, e eu vou continuar insistindo em tentar recuperá-los. É mais importante isso aí do que trazer 3, 4 que você não sabe se vai dar certo ou não, e nem sabe onde encontrar, porque a gente tem que ser criativo. Você falou bem de orçamento, e a gente tem que ser criativo quanto a isso, mas eu tenho convicção de que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. A gente tem jogado bem, a gente deixou passar e escapar pontos incríveis aí nas duas competições que nós poderíamos e deveríamos ter ganho, que a gente vai corrigir e melhorar no segundo semestre. E falta um jogo, que é o jogo de sábado com Vitória, um jogo que também a gente tem que tratar da mesma forma de hoje, ter uma concentração enorme e saber que nós temos que jogar bem mais uma vez. E sempre que você joga bem, você fica próximo de um bom resultado que a gente espera que aconteça. Eu não sei. Hoje não podemos contar com ele, nem com Oliva, nem com Gabriel Menino, nem com Tassiano. Vamos ver agora amanhã com o departamento médico, com a fisiologia, se a gente consegue ter algum dele, pelo menos. Cuca, tudo bem? Parabéns pela classificação. Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Eu queria que você analisasse essa primeira fase da Sul-Americana do Santos, porque o Santos passa, e a depender dos resultados que ainda restam nessa Sul-Americana, pode passar como um dos piores segundos colocados e pega um adversário que vem da Libertadores em tese forte, porque vai ser um dos melhores terceiros. Como que você avalia esses 6 jogos do Santos na Sul-Americana? O que deixou a desejar? Onde o Santos podia melhorar? E há uma semana você comentou que o Santos talvez não tivesse elenco para disputar 3 competições. Hoje saiu o adversário na Copa do Brasil, que vai ser o Remo. O Santos segue no Campeonato Brasileiro e agora ganha mais uma data de Sul-Americana, que vai ser o playoff. O quanto essa pausa do meio do ano você já tem trabalhado com a diretoria para ir atrás desses reforços que você tanto fala aqui nas coletivas? Não, Muito obrigado. eu não tenho trabalhado nada, porque eu estou trabalhando aqui com esses meninos aqui para tirar o máximo deles, para a gente poder reagir no Campeonato Brasileiro e passar nas 2 competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. Não passamos em primeiro, mas passamos. Eu estava vendo e fazendo conta, né? O que mais faço é isso. E nós tínhamos uma chance grande aí de pegar um Boca, de repente o Cruzeiro, se ele não vencer, joga amanhã, né? Mas a maior chance é pegar o Lanús, né? E a gente tem que estar preparado. O primeiro jogo é fora, o segundo em casa, isso já é determinado. E a gente tem que estar preparado, para seja qual for. Ano passado, no Atlético, também nós acabamos ficando em segundo e foi a final da competição. Perdeu para o Lanús, mas classificou em segundo e nos mata-mata foi passando. Aqui, Cuca, boa noite, tudo bem? Quando a gente estava no começo do sorteio da Sul-Americana, todo mundo falava que ia ser um torneio muito difícil, até por times que estão mais acostumados a jogar a Libertadores do que a Sula. E hoje, num contexto em que o menos favorito, digamos assim, acabou assumindo a liderança, né? O que fica de lição diante de tantos empates, tantas reviravoltas, para levar para os mata-matas, né, do segundo semestre? Na sua opinião, qual que é a maior lição que o Santos leva para tentar não repetir esse cenário de instabilidade, que poderia ter conseguido uma classificação até tranquila, né, se tivesse conseguido desempenhar de forma mais regular? Sim, até o desempenho foi bom, mas o resultado foi ruim. Nós, com o Recoleta aqui, nós tivemos muita chance de gol, assim, uns gols incríveis que a gente perdeu, e eles tiveram uma chance, um pênalti, foi gol. Nós, com o São Lourenço aqui, tivemos o jogo na mão, 2-0, e no final sofremos e acabamos tomando os gols. Se a gente tivesse feito um jogo mais seguro como foi hoje, a gente tinha somado mais 4 pontos, ganhado, e seríamos o primeiro. Mas não deu. Porque é um grupo que teve muitos empates e jogos fora de casa são sempre complicados com um time de outro país, né? Pode ser qual time for. A gente viu hoje o próprio Grêmio perdendo, empatando em casa, né? E não conseguindo também pegar o primeiro lugar. Isso aí acontece, porque quando você joga essas competições sul-americanas, é um país contra o outro, e a superação ela existe aos montes. Cuca, boa noite. No intervalo, eu estava sentado bem de frente ao Miguel, que foi saindo para o vestiário, e você foi conversar com ele. Não que você vá contar o que falou ali, mas eu senti que depois de um primeiro tempo que a torcida talvez tenha pegado um pouco no pé do Miguel,
você foi conversar com ele e ele voltou bem para o segundo tempo, inclusive fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos no profissional. Queria que você comentasse das partidas recentes dele, um cara que na seleção fez fama, né, nas eliminatórias, artilheiro e tal, atrás do Messi, jogando pela ponta direita, que não tem jogado, tem ganhado espaço no meio, hoje bastante pela esquerda. Eu queria que você comentasse o que você tem falado para ele, como é que você tem treinado o Miguel. Eu tenho passado confiança para ele, mas mais do que tudo, o posicionamento, para ele ter o posicionamento adequado, para ele vir de frente para a jogada e não ficar de costa. Então, ele aproveitou bem esse segundo tempo. Se você vê, e a gente está usando o Miguel, não é só na ponta direita, igual ele jogava lá na seleção, ou lá na Bolívia. Ele está jogando de 10. Ele fez um grande jogo contra o Grêmio. Hoje ele fez um bom jogo, alternou algum momento ruim, mas fez um bom jogo. E se você me permite, ainda que não seja a tua pergunta, do que o Robinho entrou hoje? Mais ou menos que nem ele, porque estavam até variando. Entrou na meia, porque ele tem que saber jogar em outras posições, não é só ali. Se ele puder jogar aqui, ali, lá, o leque abre, ele vai ser mais utilizado do que um ponta direita ali naquele, né? Então, essas coisas que a gente tem treinado e trazido para jogo, é que o torcedor tem que ter paciência. Que eu acho que é assim que a gente vai criar mais alternativas para o time. Também, bom tempo, né, que ele está fazendo também, jogando às vezes pelo lado do campo, às vezes por dentro também. Última pergunta. Boa noite, Cuca. Bruno Lima do UOL, tudo bem? Parabéns pela vaga. Você comentou sobre a questão do disse-me-disse, e para a gente não estender essa questão do disse-me-disse, queria que você falasse sobre a situação do Mike e do Zé Rafael. Essa semana surgiu que o Santos estaria iniciando um processo de negociação para rescisão contratual dos dois. Queria saber de você, de maneira muito sincera, você conta com eles ou não? Mas eu acho que isso aí devia ser com o Alexandre, né? Porque foge de mim, né? O que acontece? O Mike, eu já falei do Mike, dele tentar nos ajudar mesmo fora da real condição dele. Então, quando ele tem um revés assim como ele teve no jogo, a gente se sente culpado também. Eu me sinto muito por isso, mas a gente valoriza muito o caráter dele, muito mesmo. Ele vai ter que fazer um pequeno procedimento ainda agora, no meio do ano, para tirar a dor que ele tem ali no joelho. Isso é o que ele me falou hoje, né? É uma coisa pequena. E o Zé Rafael, daí é uma outra situação, eu não sei até quando que é o contrato dele, enfim. Também é um jogador que tem um belo futebol e vai seguir a carreira dele, se não é aqui no Santos, é na sequência aí em outra grande equipe, porque se trata de um bom profissional e um bom jogador.